Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa 7ª aula. E o nosso tema dentro deste treinamento tem sido qual o meu chamado. São 9 aulas divididas em 3 módulos, sendo que cada módulo tem 3 aulas. O primeiro módulo nós estudamos sobre entender qual o nosso propósito, entendendo o meu propósito. O segundo módulo foi me descobrindo em Cristo. E a partir de hoje teremos mais 3 aulas com o módulo me posicionando e obedecendo. Primeiro nós precisamos entender o nosso propósito. Depois nos descobrir em Cristo, para então nos posicionar para obedecer. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 14 até o 17, nos diz assim: Por isto se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui no verso 14, o apóstolo Paulo nos faz um despertamento. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque às vezes estamos dormindo espiritualmente falando. Quando a gente ainda não entende o propósito de Deus, quando a gente ainda não se descobriu em Cristo, vamos supor que a gente está dormindo espiritualmente, né? Lembrando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que a gente descobre o que Ele quer, a partir do momento que a gente descobre a verdade e não se posiciona, daí então estamos pecando, né? Que a palavra nos ensina e nos adverte. É melhor que não conheça do que conhecer e não fazer o que é para se fazer, né? E não fazer o que é certo. Então aqui o apóstolo, na parte A do versículo, ele já nos confronta, nos traz um despertamento da parte de Deus, e a própria palavra vai dizer, desperta, tu que dormes. Porque às vezes a gente acorda, mas não desperta. É muito forte a palavra de Deus, porque despertar, acordar não é a mesma coisa de despertar. Às vezes a gente já viu quando a gente acorda pela manhã ou quando a gente está dormindo, que a gente acorda, mas não desperta, ainda fica sonolento. Às vezes alguém até fala alguma coisa e a gente não está prestando atenção porque a gente está sonolento, a gente ainda está dormindo. Só acordou, mas não despertou. Então aqui a palavra do Senhor vem nos advertindo a despertar. Desperta tu que dormes, não só acordar, despertar, que é diferente. Desperta tu que dormes. Após despertar, levanta-te. E se está falando para despertar, e aqui a parte B está nos orientando a levantar. E se está dizendo levanta-te dentre os mortos, é porque estava alguém deitado ou dormindo ou até mesmo morto espiritualmente. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, porque Deus ele só vai falar quando a gente se posicionar, quando a gente despertar do sono da indolência, quando a gente despertar desse sono espiritual, porque Deus só fala quando a gente está acordado, despertado. Então, quando a gente desperta, levanta,
se posiciona no caso. Que o nosso tema de hoje, o nosso terceiro módulo, é me posicionando e obedecendo. Então, quando a gente se posiciona, desperta, levanta, se posiciona, aí Cristo nos esclarecerá. Daí o Senhor vai falar e nós vamos entender o que a gente precisa. E o versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Porque em Provérbios vai dizer que o sábio, ele ouve, e que a sabedoria é a coisa principal. Que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, que Deus não vai negar. Mas é preciso um querer, é preciso uma busca. E diz também em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o 16 diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Remindo o tempo, porque o tempo passa, o tempo não volta, o tempo está passando. É tempo de despertarmos do sono da indolência, do sono espiritual e nos posicionarmos diante de Deus como Ele quer. Mas o que Deus quer de mim? Nas aulas anteriores nós aprendemos que primeiro é preciso entender o nosso propósito, aquilo que Deus quer conosco. Como que eu posso desempenhar o meu papel, o meu chamado? Como que eu posso começar? Nós aprendemos que eu posso começar. Primeiro eu tenho que começar por mim, em mim, porque a mudança que eu tanto quero começa em mim. Eu preciso fazer a minha parte para que outras pessoas vejam a luz de Deus brilhar em mim. E a segunda parte é pregar para aqueles que estão à minha volta, pregar dentro da minha casa, que é o meu primeiro ministério, como a gente já tem falado, pregar para os meus vizinhos, para aqueles que estão ao meu alcance. E daí, conforme eu vou dando os primeiros passos, um passo de cada vez, na direção do Senhor, Ele vai me encaminhando dentro do propósito que Ele tem para mim. E aos poucos a gente vai se descobrindo em Cristo, porque nós não vamos estar prontos de uma hora para outra. Precisamos dar o primeiro passo, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai saber tudo, mas precisamos confiar e caminhar em sentido à vontade do Senhor para que os planos dele se concretizem em nossas vidas. E o 17 diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É tempo de entendermos o que Deus quer. É tempo de entendermos o que Ele tem falado, o que Ele tem falado e tem confirmado, porque Deus não deixa dúvida. Além do Senhor ter nos deixado registrado na sua santa palavra, Ele ainda usa os seus profetas para confirmar, para não haver dúvidas acerca daquilo que Ele quer de nós. Então, a minha oração é que a gente entenda o nosso propósito, que a gente se descubra em Cristo, para então a gente se posicionar e obedecer, porque esse é o tempo. Jesus está voltando e naquele grande dia daremos conta de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor venha nos direcionar, venha nos esclarecer, nos despertar, para que possamos levantar e fazer a nossa parte. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nos conceder o discernimento e entendimento necessário para que a gente venha se posicionar como Ele quer, como Ele tem nos chamado. Cada um no seu propósito, cada um no seu chamado, cada um no seu lugar no reino, desempenhando aquilo que Ele nos confiou, para que assim o Senhor venha completar a obra em nossas vidas. Cada um fique naquilo que foste chamado.